Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento das leis penais especiais. Nessa aula de número 4, continuaremos também o tratamento dos aspectos relativos à Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Nos encontros anteriores, eu mencionei os aspectos gerais da Lei de Drogas, aprofundei com vocês a análise do crime do artigo 28 e iniciei a análise do crime disposto no artigo 33. Para retomarmos os nossos estudos aqui, eu gostaria de pontuar num primeiro momento o seguinte, a questão dos crimes hediondos. Todos os senhores sabem que o artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, fez menção à necessidade de formulação pelo legislador ordinário de uma norma dispondo sobre os crimes considerados hediondos, o rol de crimes considerados hediondos e o tratamento penal e processual a ser dispensado a estas condutas. Trata-se de norma de eficácia contida, porque há a previsão no artigo 5º, feita pelo Constituinte, e a complementação para efetiva aplicação desta norma, para que esta norma tenha plena eficácia, será dada, a ampliação será dada pelo legislador ordinário. Em respeito ao disposto na Constituição, surgiu a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, que será por nós analisada posteriormente. O que nos interessa nesse momento? O próprio artigo 5º da Constituição faz menção a condutas equiparadas aos crimes hediondos. Ele fala dos 3 T's, do tráfico de drogas, da tortura e do terrorismo. E há uma discussão, a meu ver, desnecessária, mas há, sobre a hierarquia dos crimes hediondos dispostos em lei e aqueles crimes equiparados dispostos na Constituição Federal. Equivocadamente, algumas pessoas cometem o seguinte equívoco. Olha, os crimes hediondos têm mais valoração que os equiparados a hediondos. Meus amigos, essa é uma grande besteira. Se nós fizéssemos esse raciocínio, os crimes equiparados aos hediondos teriam uma valoração maior. Por quê? Eles estão dispostos na Constituição Federal, enquanto o outro rol, o rol taxativo, exaustivo, está previsto numa lei ordinária, a 8.072 de 90. Essa discussão, em termos práticos, tem pouca relevância. Por quê? O tratamento dispensado tanto aos equiparados como aos hediondos é o mesmo. A vedação à concessão de fiança, a vedação à concessão de graça, anistia, indulto e uma série de outras circunstâncias. Tá? O que vocês devem atentar é o seguinte, uma lei ordinária pode ser abrogada, pode ser alterada por uma outra lei ordinária, ao passo que as disposições do artigo 5º da Constituição são cláusulas pétreas, então não podem ser extraídas do nosso ordenamento. Significa o seguinte, a lei de crimes hediondos, o rol de crimes hediondos previstos na lei ordinária, podem sofrer qualquer alteração, os crimes podem ser extraídos daquele rol, podem ser incluídos novos crimes. No que diz respeito aos 3 T's, as condutas equiparadas, eles sempre terão um tratamento mais severo por conta da previsão constitucional. Eles não podem ser extraídos por tratarem-se de cláusulas pétreas. Tudo bem, meus amigos? Então não há hierarquia entre eles. O que há à disposição na Constituição ou em lei ordinária. Atentem a essa circunstância para que vocês não cometam equívocos. Ainda falando da lei de drogas e a lei de crimes hediondos. O artigo 28, que nós estudamos anteriormente, não é considerado crime hediondo. Então, a posse, o porte de drogas para uso próprio não é crime hediondo. Quando nós falamos do tráfico de drogas, nós estamos falando do artigo 33 e das disposições posteriores. Reitero, o crime do artigo 28
não é considerado hediondo. Essa é uma informação que eu transmito a vocês por uma questão de obrigação, mas todos os senhores, quando fazem a leitura do artigo 28, já percebem esta circunstância. Resta evidente. Por quê? Ele não está sujeito nem à pena privativa de liberdade. E, por uma questão lógica, não seria considerado hediondo. Mas é importante que eu faça essa menção. Outra questão lógica que nos leva a esse raciocínio diz respeito à aplicação das medidas despenalizadoras da Lei 9.099 de 95. Se fosse hediondo, não seria compatível com a transação, tá? Só para que vocês possam raciocinar, para que vocês possam compreender. Meus amigos, o artigo 33, caput, é evidentemente o tráfico de drogas, sendo, portanto, crime hediondo. Nós temos o parágrafo 1º do artigo 33, que fala de condutas equiparadas ao tráfico de drogas. Ou seja, são condutas que não estão dispostas no caput, mas terão o mesmo tratamento penal. Artigo 33, parágrafo 1º. No artigo 33, parágrafo 2º, nós temos a apologia ao uso indevido de drogas. Eu mencionarei de forma aprofundada esse tipo penal. No 33, parágrafo 3º, nós temos o tráfico privilegiado de drogas. Tá? Também vou aprofundar a análise do 33, parágrafo 3º, porque ele é um primo pobre aí do artigo 33, e o Supremo, quando fez a análise do 33, parágrafo 4º, cometeu um equívoco. Então eu gostaria de pontuar esse equívoco que foi feito pelo Supremo. E o já mencionado 33, parágrafo 4º, que faz menção a determinadas circunstâncias que ensejam a diminuição da pena, tá? Então, são estas circunstâncias relativas ao tráfico de drogas. Nós temos o 34, que faz menção à produção e uma série de outros verbos relativos à produção do tráfico de drogas. Então, os petrechos necessários à produção do tráfico de drogas. 35 é o crime de associação, também será analisado e assim subsequente, tá? Faremos a análise de todos eles. Falando do 33 caput ainda, nós temos algumas questões pontuais. Primeira questão pontual. Por ser equiparado a crime hediondo, o crime do artigo 33 é incompatível com a concessão de fiança. 33 caput é incompatível com a concessão de fiança. O que nós temos é uma discussão exacerbada, inclusive no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de concessão de liberdade provisória. Vocês sabem que na prática funciona da seguinte forma. Em regra, os crimes hediondos são incompatíveis com a fiança, mas o legislador, na Lei 8.072 de 90, não fez menção à incompatibilidade com a liberdade provisória, o que gera uma discrepância em termos práticos. O sujeito cometeu um crime que não é hediondo. Ele estará sujeito à liberdade provisória com fiança. O sujeito que cometeu um crime hediondo também estará sujeito à liberdade provisória, só que sem fiança, em virtude da vedação da Lei 8.072 de 90. Há essa discussão quanto ao crime de tráfico de drogas. Se é possível a concessão da liberdade provisória ou não é possível a concessão da liberdade provisória. Vocês, agora no exame de ordem, devem seguir o seguinte entendimento. Olha, vigora no nosso ordenamento, vigoram, aliás, uma série de princípios constitucionais regentes do ordenamento jurídico em geral, inclusive do ordenamento jurídico penal. Em virtude desta circunstância, é necessário que se faça uma individualização de cada uma das condutas. Então, mesmo que haja essa vedação na lei dos crimes hediondos, mesmo que o sujeito tenha cometido um tráfico de drogas, é necessário que sejam analisadas as suas circunstâncias individuais para que depois haja ou não haja a concessão da liberdade provisória, mesmo no tráfico de drogas, tá? O juiz não pode apresentar de plano uma negativa com o simples argumento. Olha, a lei de drogas é incompatível
e também a Lei dos Crimes Hediondos, são estas duas leis incompatíveis com a concessão da liberdade provisória. Não pode ser esse argumento genérico, é necessário que o juiz faça análise do caso concreto, da circunstância concreta. Informações gerais sobre o crime do artigo 33. Nós estudaremos mais à frente os procedimentos, mas acho importante que todos os senhores saibam. Olha, o tráfico de drogas depende de ação penal pública incondicionada. Então haverá o oferecimento da denúncia, independentemente de qualquer postura. E por que a adoção desta regra da ação penal pública incondicionada? Eu mencionei a vocês no começo do nosso bate-papo. Trata-se de crime cujo bem jurídico penal tutelado é a saúde pública, que em tese não pode ser individualizada. Então não há uma vítima específica. Toda a sociedade, eu, você, seu vizinho, meu vizinho e todo o resto, somos supostamente vítimas do tráfico de drogas. Em virtude desta incompatibilidade com a individualização, ação penal pública incondicionada. O parágrafo 1º eu já mencionei a vocês, são 3 incisos que tratam de condutas equiparadas ao tráfico de drogas. Então não estão dispostas no caput, mas terão o mesmo tratamento penal que as condutas dispostas no caput. Em virtude da carência de tempo, peço que vocês façam a leitura dos 3 incisos. A pena a que estarão sujeitos aqueles que praticarem o tráfico de drogas tem o patamar mínimo de 5 anos e o patamar máximo de 15 anos. 5 a 15 anos. E há a aplicação cumulativa da pena de multa, de 500 a 1.500 dias multa. Vocês já estudaram na parte geral do direito penal a fórmula utilizada para o cálculo da pena de multa, tá? E vocês sabem que a pena de multa tem 3 características, 3 naturezas. A aplicação isolada da pena de multa, aqueles crimes onde só é imposta a pena de multa. A aplicação substitutiva da pena de multa, quando a pena de multa vai substituir as outras formas de pena. E a aplicação cumulativa, que é o caso que nós estamos analisando agora. Além da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, há também a aplicação da pena de multa. 33 caput e 33 parágrafo 1º, condutas equiparadas ao tráfico de drogas. Condutas equiparadas ao tráfico de drogas. Peço aos senhores que façam a leitura dos 3 incisos. Falando rapidamente, amigos, do artigo 33, parágrafo 2º, artigo 33, parágrafo 2º da Lei de Drogas, que faz menção à apologia ao uso de drogas. O crime do Planet Hemp e a questão da discussão da marcha da maconha também. São 3 os verbos núcleos do tipo dispostos no parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Sugiro aos senhores que façam um paralelo com o artigo 122 do Código Penal, que fala do induzimento, do auxílio ou da instigação ao suicídio. Induzir diz respeito à inserção da ideia na cabeça da pessoa. A pessoa não havia pensado até aquele momento em fazer o uso de drogas irregulares, drogas não permitidas, mas após a sua indução, ela passou a ter essa vontade. Instigar diz respeito a uma pessoa que já tinha anteriormente a vontade e você só encorajou essa pessoa, você ajudou essa pessoa a dar mais um passo. São elementos psicológicos. E o auxílio aí diz respeito ao auxílio material. Você empresta uma cedinha para a pessoa fazer um cigarro de maconha. Dizem que até o isqueiro, se você emprestar o isqueiro para a pessoa acender um cigarro de maconha, estaria inserido aí no 33, parágrafo 2º. O aspecto mais interessante sobre o 33, parágrafo 2º, diz respeito à sua pena, que é baixa, detenção de 1 a 3 anos, aplicável cumulativamente com a pena de multa de 100 a 300 dias multas. Então, primeira informação, cabe suspensão condicional do processo na forma do artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95.
É infração penal de menor potencial ofensivo? Não, porque a pena máxima é de 3 anos. Não é infração penal de menor potencial ofensivo. Mas todos os senhores sabem, afinal nós já estudamos isso no processo penal, a suspensão condicional do processo é compatível com qualquer dos procedimentos, comuns ou especiais. Então cabe suspensão condicional do processo. E a outra questão interessante diz respeito à marcha da maconha, a DI 4274. Há um tempo atrás houve a marcha da maconha. Aqueles que supostamente são usuários, na verdade foram classificados ali como defensores da regulamentação da utilização da maconha, saíram às ruas protestando, querendo fomentar um debate sobre os malefícios e os benefícios da maconha e da questão da política criminal e todos os temas que envolvem esta questão. Tá? Foram estas as discussões trazidas pela Marcha da Maconha. A Procuradoria-Geral da República disse o seguinte: olha, eles estão praticando apologia ao uso de drogas, o crime do 33, parágrafo 2º. E o Supremo entendeu o seguinte: olha, no caso da Marcha da Maconha, não há apologia ao uso indevido de drogas. O que há é o exercício da liberdade de expressão, onde cada qual tem direito de manifestar os seus entendimentos sobre assuntos específicos. No caso aí, os malefícios e os benefícios da maconha. Então o Supremo entendeu pelo livre exercício da liberdade de expressão. Tá? O relator foi o ministro Marco Aurélio de Mello, e há um aspecto interessante nesse acórdão 42 da DI 4274, que diz respeito ao seguinte: ele falou, olha, vocês vão exercer a livre manifestação de pensamento, mas a utilização de drogas no decorrer da marcha não é permitida. Então esta utilização não é permitida, devendo a polícia reprimir, em conformidade com o disposto em lei, a utilização indevida de drogas. Porque a livre manifestação de pensamento não tem vinculação com a utilização indevida. Tá? E há muitos anos, antes até da vigência da lei atual, os membros do Planet Hemp foram presos em Brasília pela apologia ao uso indevido de drogas, em conformidade com a lei antiga, não com a lei atual, mas ficaram marcados por esta circunstância. Posteriormente, salvo engano, foram absolvidos também com fundamento na livre manifestação de pensamento. Tudo bem, meus amigos, aspectos relativos ao 33 caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Voltaremos no nosso próximo encontro falando do 33 parágrafo 3º e do 33 parágrafo 4º, que, no meu entendimento, são os aspectos mais tormentosos da lei de drogas, por conta de equívocos técnicos cometidos pelo Supremo. Foi um prazer contar com a sua participação. Abraço, valeu, tchau!